Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, essa é uma série de aulas facilitadoras que estamos fazendo a partir desse livro, e essas aulas facilitadoras já temos várias já gravadas, né? Já temos todo o primeiro, segundo e terceiro capítulo concluído, né, desse livro, falando sobre teoria da imagem original, ontologia, uma teoria do ser, e também finalizamos o estudo da teoria da natureza humana original. O livro aí está na sua tela, né? Ele está disponível lá no site unificacionista.com, onde você pode acessar, fazer o download, ler online, enfim, a opção é sua. E agora nós estamos trabalhando já no quarto capítulo do livro, com o título Axiologia, uma teoria do ser. Nós já fizemos uma aula anterior sobre esse capítulo, quando, iniciando o estudo do quarto capítulo com o título Axiologia, nós fizemos ali uma introdução, a construção do cenário para que nós pudéssemos propriamente começar a estudar sobre valor. Então a gente foi lançando vários questionamentos, muito mais questionamentos, né? Com o objetivo exatamente como eu mencionei na aula anterior e vou reiterar aqui. Foi, na verdade, a construção de um cenário mostrando os problemas que o mundo se depara hoje com o declínio dos valores, causas que o pensamento de unificação aponta como causadoras, originando esse declínio, né, e o tumulto e a confusão dos valores que nós vivemos no século atual, no mundo atual, em todo o contexto do mundo atual. Então agora, nessa aula especificamente, nós vamos começar procurar responder todos aqueles questionamentos. Vamos esgotar todos os questionamentos? Obviamente não, né? A gente vai fazer respeitando aí um tempo delimitado aí para a nossa aulinha facilitadora. Então a gente vai começar com essa aula de hoje estudando alguns aspectos que a gente já abriu questionamentos na aula anterior. E aí o primeiro ponto que a gente deixou para iniciar aí seria o item 2 do capítulo, com o título Fundamento do Princípio Divino para a Axiologia. Então a gente começou a falar na aula anterior sobre o significado de axiologia, mencionamos ali alguns pensadores, né, que falaram e deixaram ali algumas ideias, trazendo a palavra valor para a filosofia, abrangendo alguns aspectos que vão um pouquinho além daquilo que a gente, como mencionamos na aula anterior, definiu e conceituou por meio da economia, ou que está basicamente definido e conceituado na economia, né, no conceito da economia. E aí, dentro da perspectiva do princípio divino, nós vamos começar a fazer algumas análises mais aprofundadas sobre esse tema. Uma outra referência que eu gosto de fazer sempre no início das aulas é o seguinte: eu não trago todo o conteúdo. Então, eu reitero a importância de você depois pegar o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, pegar essa parte que a gente vai passar aqui, trazendo alguns trechos, os trechos que eu sempre entendo aí serem os mais importantes, os conceitos principais. Eu procuro também trazer algumas imagens para ajudar a sedimentar o seu entendimento sobre o tema que a gente está debatendo. Mas é claro, não trago todo o conteúdo, porque primeiro a aula ficaria muito extensa, o conteúdo é bastante denso, e por isso a ideia aqui é, como eu menciono sempre, é uma aula facilitadora, para tornar as expressões mais palatáveis, para você ter uma capacidade mais facilitada no que diz respeito a pegar o livro, ler, estudar e aprofundar esse entendimento. Tenho certeza que com essas aulas facilitadoras, quando você pegar o livro e continuar a leitura de todo o conteúdo que está lá no livro, né, e eu acho fundamental, eu sempre reitero isso, né, a gente faz a aula facilitadora, eu não trago todo o conteúdo, me dói o coração, né, não trazer todo o conteúdo, porque eu sou apaixonado por esse conteúdo, mas por isso eu sempre reitero, né? Depois pega o livro lá, por favor, você vai nesse tema que a gente vai estar estudando hoje e busque ali todo o conjunto, todo o conteúdo, e você vai se sentir mais confortável. Tenho certeza, posso afirmar aqui com muita certeza, que você vai se sentir muito mais confortável ao ler o livro e as terminologias acadêmicas que ele traz aí sobre o tema. Beleza? Então, feita essa pequena e breve introdução, vamos ao conteúdo propriamente. De acordo, então, com o princípio divino, o ser humano, como um ser unido de Sun San e Hyun San, tem ambos propósito e desejo.
ponto, parênteses. Vamos abrir um parênteses já logo na primeira linha. Então é lógico, a gente não vai voltar todo aquele conteúdo já estudado nas aulas anteriores. Falamos sobre a natureza humana original, falamos sobre esse aspecto da imagem divina que o ser humano possui, os aspectos Sun-San e Hyun-San, detalhamos isso. É lógico que a gente também aplicou mais aos aspectos humanos. A parte conceitual sobre Sun-San e Hyun-San está bem melhor explicado lá no primeiro capítulo da teoria da imagem original, quando estudamos esses atributos, essas características na imagem original, ou seja, em Deus, né? Mas enfim, não vamos voltar. Então, há muitos conceitos que eu vou grifando aí, na verdade, todos eles já foram trabalhados na teoria da natureza humana original, no capítulo 3, o capítulo anterior aí que a gente estava estudando, e também lá na teoria da imagem original, no primeiro capítulo. Então, eu vou fazendo menções acreditando que você já está doutorado, já está bem sedimentado a compreensão e entendimento desses aspectos, ok? Então aqui é mais um parênteses aí para a gente não se estender. E os grifos eu sempre menciono, né? A importância de você estar com o seu caderno e a caneta à mão e anotar os grifos, porque são as ideias principais que ou nessa aula ou nas aulas facilitadoras da sequência que virão, esses conceitos a gente vai acabar voltando a ele, né? Melhorando-os nas discussões e nos temas na sequência. Então, por isso eu faço essa referência, né? A gente às vezes brinca dizendo, né? São conceitos, né, que vão cair na prova, então anota aí. Mas tirando a brincadeira de lado, são conceitos muito importantes que, no estudo do livro, eu percebi que ele vai nos permitir compreender, e a gente vai acabar voltando a ele, por isso eu faço a reiteração aí de que você anota, preste atenção na discussão que a gente está fazendo sobre esse ponto, porque mais adiante a gente volta a ele, né? Sem o aprofundamento que a gente vai fazer agora. Então ali o grifo, né? Acho que deu tempo de você copiar. Ali diz ali que o ser humano, como um ser unido de Sun-San e Hyun-San, tem ambos propósito e desejo. E essa é uma dica muito importante, porque na aula anterior, entre todos os questionamentos que a gente foi lançando, um deles ali a gente começou a falar sobre desejo, né? No estudo da natureza humana original, a gente não se debruçou sobre esse ponto, nós enfatizamos que o ser humano, como um ser criado por Deus, foi criado com um propósito, né? Falamos longamente sobre isso quando estudamos, por exemplo, as bases de 4 posições, lá no primeiro capítulo falando das bases de 4 posições desenvolvedoras, seja ela interna ou externa, todas elas, né, têm como seu centro, ali na posição de centro, propósito. E todos os seres existentes foram criados com um propósito, né? O Logos. Lembra quando a gente estudou na aulinha sobre Logos, lá no primeiro capítulo? Tudo bem, falamos novamente sobre Logos aí na teoria da natureza humana original, mas fizemos uma aula específica lá no primeiro capítulo e está disponível, então você pode procurar aí na lista de vídeos, né, com relação ao estudo do pensamento de unificação. A gente tem uma aula específica sobre Logos, né? Mas enfim, o propósito nós falamos longamente, então a gente não vai voltar dessa questão. O foco é, para discutirmos valor, para discutirmos axiologia, nós precisamos entender o propósito, ok, eu parto do princípio de que você, acompanhando todas as aulas que a gente já vem fazendo, já sabe muito bem do que nós estamos falando ao dizer que todo ser existente possui um propósito. Mas agora, né, nesse grifo específico aí que eu deixei aí, o tempo hábil para você anotar, a gente está dizendo, o pensamento de unificação está afirmando, que além de propósito, o ser humano, como um ser unido de Sun-San e Hyun-San, também é um ser com desejo. Vamos falar sobre isso nessa aula? Com certeza. Aguarda. Só anota o grifo, tá bom? Desejo é a parte da natureza humana original dada por Deus. Então, olha, devia ter grifado. É uma dica fundamental. Isso é um aspecto da natureza humana original, que é dada, estabelecida, implantada, prototipada e realizada por Deus. Além disso, propósito e desejo têm ambos uma natureza dual. Olha o grifo, dica para a prova, né? Anota aí, é fundamental. Por quê? Já de início nessa discussão aí sobre axiologia, buscando já começar a delinear aí conceitos para você, o pensamento de unificação já coloca propósito e desejo como características duais.
Né? Lembra toda a discussão que a gente já fez sobre isso? Né? Sujeito e objeto, dar e receber, né? E ter um centro, um propósito comum e tal e tal. O propósito na natureza humana, na existência humana especificamente, está relacionada de forma dual, complementar, né? De sujeito e objeto para um dar e receber com desejo. Vamos explicar isso? Vamos sim. Mas anota o grifo porque é fundamental você já começar a sedimentar aí no seu Ryun-san, nas suas ideias, conceitos, leis e princípios, essa relação entre propósito e desejo na natureza humana original, ok? Isso é fundamental. E aí o esqueminha gráfico aí, eu vou complementando ele ao longo do avanço. Então você está observando, né? Que o que eu coloquei aqui são algumas imagens que você, ao longo de todas as aulas, eu venho usado ele como referencial. Usado essas imagens como referencial. Estamos dizendo então que o ser humano é um ser dual de Sun-san e Ryun-san, e ele possui, esse ser humano possui um propósito e um desejo. Né? Eu não vou explicar a gravura agora, porque você deve estar aí olhando e pensando assim, não, mas espera lá, mas você colocou duas vezes aí, você colocou ali uma subdivisão dual do Sun-san, propósito e desejo do Sun-san, e aqui, em relação ao Ryun-san, também seria assim, vai ter propósito e desejo para o Ryun-san diferente, na dimensão específica de Ryun-san, diferente da dimensão lá do Sun-san. Já estou dando dica, né, das próximas cenas aí, né, dos próximos capítulos. Mas enfim, vamos aí seguindo no texto. Então vamos falar Sun-san e Ryun-san e propósitos duais. Aí a gente vai entender melhor essa imagem que a gente colocou anteriormente. Como um ser criado, um ser humano está dotado com um determinado propósito para ser criado, ou seja, o propósito de criação de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso lá na teoria da imagem original e também especificamente na teoria da natureza humana original. Um ser humano dotado com o propósito é, ao mesmo tempo, um ser unido de Sun-san e Ryun-san. O grifo é, agora, referência àquilo que a gente já falou, estudando isso lá na teoria da natureza humana original, falando sobre imagem divina, um ser com Sun-san e Ryun-san. Vamos voltar a esse tema? Não. Está gravado, essa aula está disponível. Se você não assistiu, a dica que eu sempre dou é assiste. Se você assistiu e não ficou muito claro, né, sem problema, eu também dou a mesma dica. Assiste de novo, sem problema, né? Ou seja, um ser dual de ser espiritual e ser físico, ou um ser dual de mente espiritual e mente física. Dizer que o ser humano tem um propósito para um ser criado significa que Sun-san e Ryun-san têm ambos um propósito. Entendeu a imagem anterior que eu coloquei ali? Então, quando a gente colocou ali o ser humano como um ser que possui as características, ou um ser unido de Sun-san e Ryun-san, possui propósito. Ok, tem um propósito na dimensão da existência humana, Sun-san, né? E tem também um propósito para a dimensão humana, Ryun-san. Beleza? Vamos aí, colocando os conceitos e a gente vai sedimentando isso daí. Aqui, então, o Sun-san se refere à mente espiritual e o Ryun-san se refere à mente física, né? Fazendo essa analogia até a uma das aulas quando estudamos ali na teoria da natureza humana original, eu acabei importando alguns gráficos lá do próprio esquema gráfico do livro Exposição do Princípio Divino, aonde coloca o ser humano exatamente como essa existência dual, né? Tem uma realidade espiritual, uma realidade física, tem uma mente espiritual coordenando, sendo ali a parte principal da estrutura espiritual e a parte subordinada ao corpo espiritual, tal como na realidade física do ser humano também, uma estrutura onde tem a mente a mente física, né, sendo o aspecto principal, o aspecto sujeito, em relação ao corpo físico, o aspecto subordinado ou o elemento objeto na existência física humana. A título só de lembrança, tá? Não vamos voltar, não vou trazer esse gráfico para não ficar muito extensa essa aula. É só uma referência ao que a gente já estudou. Então, assim, o propósito Sun-san é o propósito da mente espiritual. Olha o grifo. É fundamental você sedimentar essa ideia. Propósito Sun-san, a gente vai voltar a isso na sequência? Sim, mas eu não vou reiterar essa afirmação, então anota no seu caderno. O propósito Sun-san é o propósito da mente espiritual. E aí entenda, a mente espiritual está ali as faculdades de intelecto, emoção e vontade, buscando respectivamente os valores de verdade, beleza e bem. Falamos longamente sobre isso, também não vamos voltar a essa discussão, né?
Estou partindo, e o livro está partindo do pressuposto de que nós já estamos bastante familiarizados com os conceitos já explicados anteriormente. O qual deve nos orientar na condução então de uma vida, enfatizando verdade, bem e beleza, e amor, e o propósito. Hyun-san é o propósito da mente física, o qual deve nos orientar na condução de uma vida, enfatizando alimentação, vestuário, abrigo e realização sexual. Ok? Já falamos sobre isso também na teoria da natureza humana original, não vamos voltar a essa discussão. É só para você perceber a ênfase que o livro está dando, falando sobre propósito. Então nós temos um propósito, Sun-san, relacionado ao aspecto espiritual, à mente espiritual e aos valores que estão ali, as faculdades que buscam os valores que a gente já falou ali, verdade, beleza, bem e amor. E nós temos o propósito Hyun-san, que está relacionado com a mente física, que vai estar focado nesses aspectos de alimentação, vestuário, abrigo, reprodução e assim por diante. Beleza? Agora vamos falar sobre Sun-san e Hyun-san e desejos duais. Aí vai ficar um pouquinho melhor compreensível para você, mais compreensível para você, o esquema gráfico que eu estou trazendo ali, desde a primeira tela lá que a gente mostrou esse gráfico. Um ser humano é como citado um ser unido de Sun-san e Hyun-san. Está ali na telinha, né, o gráfico. Sun-san e Hyun-san são os elementos duais, as características duais da existência humana. Ou seja, um ser com uma mente dual, ou seja, a mente espiritual e a mente física, como a gente já mencionou. Portanto, o desejo humano funciona nesses dois modos, nessas duas dimensões, nessas duas realidades da existência humana. Há um desejo Sun-san e há um desejo Hyun-san. Olha o grifo, dica para a prova. Tal como a gente falou aí numa tela anterior, que existe um propósito dual na existência humana, um propósito Sun-san e um propósito Hyun-san. Agora, nós estamos afirmando, o livro Pensamento de Unificação está afirmando que também, tal como falamos do propósito, agora estamos falando sobre desejo, que o desejo também tem um desejo específico, focado, baseado na realidade Sun-san, e ou um desejo também, da mesma forma, na realidade Hyun-san da existência humana. Beleza? Deu tempo de copiar aí o grifo? A colinha da prova? Vamos lá. O desejo Sun-san é o desejo da mente espiritual que busca perseguir verdade, bem, beleza e amor. Eu deveria ter grifado, então ali eu vou dar mais uma dica, vou ler de novo em tempo hábil de você copiar. Olha o que ele está dizendo. O desejo Sun-san é o desejo da mente espiritual que busca perseguir. Percebe? O que está ali meio que escondido aí nesse conceito? Conceito do que é o desejo. O que é o desejo? O desejo é essa busca de perseguir os valores, buscar aqueles valores. Quais valores? Os valores relacionados a faculdades do Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, respectivamente. Buscando verdade, beleza e bem. Beleza? Mas é um conceito, aí a gente vai aprimorar e refinar ele na sequência. Vamos lá. Enquanto o desejo Hyun-san, o desejo da mente física, é o desejo da mente física que busca alimentação, vestuário, abrigo, realização sexual. Estes são desejos duais. Então aí na sua tela fica um pouquinho mais fácil você observar esse esquema gráfico que eu comecei a montar ele lá numa tela anterior. O ser humano, eu vou aí até circundar para ficar mais fácil para você visualizar, né? O ser humano, nós falamos aí que é um ser unido de Sun-san e Hyun-san, e nós vamos encontrar no ser humano, na dimensão Sun-san, um propósito. E também vamos encontrar na dimensão Sun-san um desejo. Tal como na dimensão Hyun-san desse ser unido, ser humano, nós vamos encontrar também um propósito Hyun-san e um desejo Hyun-san. Dica fundamental isso. Esse esquema gráfico é fundamental. Ele está compilando, resumindo, miniaturizando vários trechos e alguns que até eu não trouxe do livro para a sua compreensão e entendimento. Tenho certeza que, entendendo bem isso daqui, e as telas que a gente vai falar na sequência aí, e os argumentos que a gente vai falar na sequência, os conceitos que a gente vai discutir ainda nessa aula, tenho certeza que ao pegar essa parte do livro
e estudar por conta própria, você vai se sentir muito mais facilitado, muito mais familiarizado, muito mais seguro na compreensão, no entendimento do que tem lá no livro, além do que eu estou trazendo aqui, tá bom? Propósitos duais, desejos duais e valores duais, porque o tema desse capítulo é axiologia. O tema desse capítulo é uma teoria sobre valor. Então eu estou falando de propósitos duais. Ok, você vai falar assim, não, mas eu acho que eu escutei alguma coisa sobre isso nas aulas anteriores, falando lá sobre a natureza humana original. Sim, é verdade. Desejo, nós estamos acrescentando isso agora, né, nessa parte específica da axiologia. Por quê? Porque dessa interação entre propósitos e desejos, nós vamos chegar nos valores, ok? Está conseguindo montar já um esquema aí na sua cabeça? Tudo aquilo que a gente já falou sobre ação, dar e receber, as posições sujeito-objeto, base, quatro posições, todos os modelinhos e nuances que a gente estudou lá no primeiro capítulo, tudo vai começando agora a ler o livro e estudar isso que a gente está estudando, esses esquemas meio que automaticamente começam a se formar na cabeça da gente, não é verdade? Mas vamos lá, seguindo aí então. Então, de acordo com o princípio divino, um ser humano é um ser conectado com propósitos duais, a gente já fez essa referência, né? Não vamos nos estender, o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. Esse é um adendo aí para melhorar o entendimento dos valores. Olha só, o princípio divino, o livro Exposição do Princípio Divino, ele fala sobre o ser humano possuindo propósitos duais, e ele enfatiza essa realidade. Propósitos para o todo, para atender desejos e necessidades do todo, do grupo maior, e o propósito para o indivíduo, ou seja, a busca de atender os desejos do indivíduo e os valores do indivíduo. Ok? Vamos por partes, né? Como diz aí o grande filósofo. Assim, o Sun-san e o Ryun-san da mente estão conectados com o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo, respectivamente. Deste modo, ambos, o propósito Sun-san e o propósito Ryun-san, têm o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. Então vamos ali. Trabalhando ainda na imagem para você compreender o que a gente está dizendo, o que o livro está mencionando aí, né? A parte aqui a gente já falou, o ser humano, o ser unido de Sun-san e Ryun-san, que possui nas dimensões específicas. Sun-san tem um propósito e tem desejo, tal como no Ryun-san, propósito e desejo. Só que agora nós estamos acrescentando que todo ser humano possui na esfera Sun-san, no aspecto propósito, uma nuance ali, uma dimensão desse propósito que vai abranger os interesses, os desejos do todo, e o outro aspecto ali, uma faceta, né, uma nuance desse propósito do Sun-san para o indivíduo. E o mesmo se replica, né, no que diz respeito ao propósito na dimensão do Ryun-san, assumindo também essas duas nuances, um aspecto para o todo e um aspecto para o indivíduo. Beleza? No esqueminha gráfico ajuda bastante, né? Esse gráfico que está aí na sua tela ajuda bastante. Um desejo é um impulso da mente para alcançar determinado propósito. Percebeu? Isso é um conceito, eu grifei, é fundamental você entender isso. Olha o que o pensamento de unificação está trazendo para a gente de conceituação. O desejo é um impulso da mente humana para alcançar determinado propósito. Então existe uma interdependência, uma interconectividade, uma relação de harmonia e complementariedade entre o propósito e o desejo, o impulso de buscar, alcançar e realizar aquele propósito. Deste modo, desejo busca alcançar tanto o propósito para o todo como o propósito para o indivíduo. Ou seja, se eu tenho um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo, seja no Sun-san, seja no Ryun-san, o desejo também vai me impulsionar a realizar esse propósito, seja ele para o todo, seja ele para o indivíduo. Né? O primeiro é chamado desejo para realizar o valor, e o segundo é chamado desejo de buscar o valor. Você já vai entender, eu tenho o grifo ali, mas eu vou colocar uma outra palavra
que vai permitir você entender o porquê o livro, o Pensamento de Unificação, essa teoria do pensamento de unificação, coloca essa situação de buscar realizar o valor ou buscar o valor propriamente. Juntos, esses são chamados desejos duais por valor. Isso significa que tanto o desejo Sun-san como o desejo Hyun-san são para realizar propósitos duais. Então, só complementando o gráfico anterior, né, não vou explicar tudo de novo como a gente fez na tela anterior, mas observa que no desejo também a gente colocou, né, um desejo de realizar o propósito do todo, ou seja, nós chamamos isso, o pensamento de unificação chama isso de desejo para realizar o valor. E o desejo de realizar o propósito do indivíduo é o desejo de buscar o valor. Isso se aplica também no Hyun-san na mesma situação, né? No aspecto para o todo e também para o indivíduo. Buscar realizar o valor ou apenas buscar o valor. E aí vamos substituir, eu já vou dar uma dica, lógico que a gente não vai aprofundar essa discussão agora, porque o tema é a axiologia, uma teoria do valor. Mas eu substituiria, e o livro vai substituir, inclusive ele tem um capítulo para cada um desses aspectos, para cada um desses valores, desses desejos de realizar esses propósitos. O primeiro desejo ali, quando a gente fala o desejo para o todo, ou seja, o desejo para realizar o valor, ele se refere basicamente à estrutura que nós chamamos de ética. É todo o arcabouço de regras e normativos que regem as relações humanas, em todas as esferas, em todos os aspectos possíveis dos relacionamentos humanos. Ética. Né? E aqui ele chama, no aspecto desejo, né, desejo de realizar o valor. No aspecto do indivíduo, o desejo de buscar o valor, na estrutura do comportamento humano individual, nós vamos observar que a sociedade já definiu algo para isso. E a palavra utilizada é moral. O que é a moral? A moral também é um regulamento, um conjunto de normas, de regras para o comportamento e a postura e a realização do ser humano como indivíduo. É só um parênteses que eu vou fazer aqui. Por quê? A gente vai aprofundar essa discussão? Não. O livro tem um capítulo específico e a gente vai chegar no estudo sobre ética. Então nós temos um capítulo tratando sobre a teoria da ética e a gente vai dedicar um bom tempo, bastante argumentação para mostrar essa questão da ética ao longo da história, os pensadores, as ideias, as divergências, as ideias bacanas, as ideias equivocadas e a proposição do pensamento de unificação especificamente sobre esse tema. Da mesma forma com relação à moral, ok? Mas isso é mais para frente, é outra aula, tá? Vamos nos concentrar no tema aqui então dessa aula, a axiologia, uma teoria do valor. Valores duais podem ser explicados em conexão com propósitos duais e desejos duais. Então eu não tenho como falar sobre valores à luz do pensamento de unificação e a defesa que o pensamento de unificação faz sobre a axiologia, sem ter feito essa explicação pormenorizada que a gente está fazendo aí no início dessa aula, falando sobre, primeiro, propósitos duais, e depois falando aí, explicando um pouco, né, dando uma refinada aí no seu entendimento sobre desejos, os desejos duais, desejo para o todo e desejo para o indivíduo. Beleza? Da mesma forma que há propósitos duais e desejos duais, assim também há valores duais. Fundamental entender isso, hein? Essa relação você vai ver na sequência. O valor a ser realizado e o valor a ser buscado. O valor a ser realizado se refere ao valor que deve ser realizado ou que tenha sido realizado. E basicamente ele está se referindo àquele para o todo, que vai ser o valor que nós chamamos de ética. O valor a ser buscado se refere ao valor que deve ser buscado ou que tenha sido buscado. E ele está falando daquele valor que vai estar relacionado ao desejo do indivíduo, que, né, transformando aí numa palavra valor, moral. Beleza? Mas como diz, né, estou antecipando, já dando dicas, né, cena dos próximos capítulos das próximas aulas. Mas vamos lá, né, vamos nos concentrar aqui. Hoje nós estamos falando sobre a axiologia.
O valor a ser buscado se refere, né, ao valor a ser buscado ou que tenha sido buscado. Propósitos duais, desejos duais e valores duais correspondem todos uns com os outros, obviamente. Então, tal como eu vim trazendo aquele gráfico ali mostrando, né, o ser humano como um ser unido de Sun San e Hyun San, possuindo propósito e desejo do Sun San e propósito e desejo do Hyun San. E aí, depois desmembrando isso, mostrando que tem propósito para o todo, propósito para o indivíduo, tal como tem desejos para o todo e desejos para o indivíduo na esfera Sun San e também na esfera Hyun San, agora eu vou dizer que existem, correspondendo a cada uma dessas linhas que a gente subdividiu, valores respectivos. Ok? Pegou aí? Tá meio confuso? Já vamos mostrar isso graficamente. Um arranjo, então, da dualidade de desejo, propósito e valor em relação à mente dual, mente espiritual e mente física, está demonstrado na tabela a seguir. Então tá aí a tabela para você dar uma olhadinha. E essa tabela está lá no livro. Eu não vou me estender longamente explicando essa parte aqui. Vamos fazer aqui só, como diz, facilitar. Né? Nós estamos aqui facilitando, a linha facilitadora. Então, basicamente, o que ele fez? Ele fez aqui divisão na parte de colunas, propósito, desejo e valores. E aqui os aspectos, as características, né, de Sun San e Hyun San. Então nós falamos aí que o ser humano tem uma mente dual, e aí a mente dual que nós viemos falando, Sun San e Hyun San, fizemos a analogia, mente espiritual e mente física, ok? É só aquele gráfico aí que eu vim desenhando ali nas telas anteriores. E aí quando entramos no aspecto de propósito, então se a mente é dual, o propósito também é dual. Nós vamos ter um propósito para o Sun San e um propósito para o Hyun San. Isso eu fiz graficamente também ali na tela anterior. Quando falamos dos propósitos duais, né, que tem aqueles aspectos, propósito para o todo e propósito para o indivíduo, então a gente vai dizer que no aspecto Sun San nós vamos ter um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo. Da mesma forma, no aspecto Hyun San, nós vamos dizer que existem propósitos para o todo e para o indivíduo. Beleza? É o esqueminha que eu montei no gráfico anterior. Com relação a desejo, também nós estamos dizendo que são desejos duais. Quais são esses desejos duais? Também estão relacionados à mesma regra, à mesma premissa. Desejo para o todo, desejo para um indivíduo. Seja na dimensão Sun San, seja na dimensão Hyun San. E a isso, o pensamento de unificação já traz uma expressão aí que é muito importante e a gente vai discutir isso mais adiante. Ele vai dizer assim, quando nós falamos do propósito para o todo na dimensão Sun San, o desejo respectivo correspondente ao desejo de realizar o valor. E no aspecto do indivíduo, buscar o valor. E isso também vai se replicar igualmente no aspecto Hyun San. E aí, obviamente, quando nós vamos falar agora especificamente do valor, que é realmente o alvo e o objetivo dessa nossa aula, tal como nós falamos em relação a propósito e em relação a desejo, também vamos ter que afirmar que é valor dual. Valores duais que vão abranger os aspectos Sun San e Hyun San, e tal como também vai ter essa dualidade de aspectos focados no todo e no indivíduo, na dimensão Sun San e Hyun San, então nós vamos dizer que esse desejo vai desenvolver valor, um valor a ser realizado no aspecto para o todo e um valor a ser buscado no aspecto para o indivíduo. No Sun San, né, nessa dimensão Sun San, e na dimensão Hyun San também. Beleza? É um resumo gráfico, sintetizando, né, resumindo, miniaturizando tudo isso que a gente já falou ao longo dessa primeira parte aí dessa aulinha facilitadora. Origem do desejo e propósito de criação. Então, com relação ao aspecto anterior, se você ainda não ficou muito seguro sobre a discussão, tem mais conteúdos lá no livro. Então eu sugiro você pegar o livro e fazer a leitura ou assistir novamente essa aula, né, olhando e acompanhando junto com o livro e fazendo as suas reflexões. Isso ajuda bastante na nossa capacidade de racionalização desses conceitos. Mas vamos lá. O próximo tema que a gente vai falar é a origem do desejo e o propósito da criação. Para qual propósito os seres humanos existem? Eles existem a fim de que possamos realizar o propósito de criação. O propósito de criação de Deus é para Deus receber alegria através de amar seus parceiros objetos, né, os seres humanos e todos os demais seres existentes. Entretanto, para que os seres humanos, especificamente para os seres humanos, o seu propósito de criação é o propósito para o qual eles foram criados e tem especificidade nessa definição do propósito para o ser humano e que vai, é lógico, desencadear um aspecto de desejo
que talvez a gente não vai encontrar nos demais seres existentes. Será que a gente encontra ou não? Vamos ler aí, vamos acompanhar. Especificamente para os seres humanos, o propósito para ser criado é retornar beleza e dar alegria para Deus. Deste modo, o propósito para o qual os seres humanos foram criados pode ser cumprido através da realização das 3 grandes bênçãos, lá no Gênesis 1:28, né? Ser frutífero, multiplicar e ter domínio sobre todas as coisas existentes. Portanto, olha a dica, olha o grifo. Portanto, o propósito de criação para os seres humanos não é nada mais do que seu cumprimento das 3 grandes bênçãos. Então percebe? Vamos fazer algumas reflexões aqui. Se eu estou dizendo, se o pensamento de unificação está dizendo, se o livro Exposição do Princípio Divino do reverendo Dr. Samuel também afirma que o propósito, a finalidade da existência do ser humano é realizar as 3 grandes bênçãos, e Deus disse lá no Gênesis 28 para Adão e Eva, cresça, né, frutifique, né, multiplique, domine. Então, era uma ordem, é um imperativo, ele está dando um comando. Cresça, frutifique, multiplique. E o que faria o ser humano cumprir? Medo, obediência, temor, interesse? Percebe que a gente tem muitas confusões teológicas, né? Apesar da gente estar falando de uma citação bíblica, mas no ser humano não existe essa motivação. E se o ser humano faz algo por essas motivações, e se mudou alguma circunstância relacionada ao medo, à imposição, a motivação pode também se esvanecer, pode se dissipar. Então, aí vem a importância de você entender, de cada um de nós entendermos o que é o desejo, de onde veio o desejo, por que o ser humano tem o desejo. Mas vamos seguir ali. Deste modo, então, o propósito para o qual os seres humanos foram criados está ali, né, realizar as 3 grandes bênçãos e tal, né, a gente já falou sobre o cumprimento das 3 grandes bênçãos. Se no momento da criação dos seres humanos, Deus tivesse dado a eles somente o propósito, as 3 bênçãos, Deus chegou para Adão e Eva e falou aquilo que ele falou lá no Gênesis 28, frutificai, multiplicai e dominai. Eles iam frutificar, multiplicar, dominar? Só por causa do propósito? Esse é o propósito que eu fiz você. Beleza? Beleza. Mas ele não tivesse dado a eles desejo. Então o máximo que eles teriam sido capazes de fazer seria apenas ter o seguinte pensamento. Um propósito da criação. Que legal. Tem 3 grandes bênçãos. Bacana. Show. Eles não teriam sentido qualquer necessidade, qualquer impulso, qualquer ambição, né, de colocar esses pensamentos em ação. Se esse tivesse sido o caso, então o propósito de criação as 3 grandes bênçãos nunca poderiam ter sido realizados. Portanto, Deus também precisou dar aos seres humanos a vontade impulsiva para realizar esse propósito. Olha o grifo. Mais um conceito aprimorando o que é o desejo e por que Deus incutiu no ser humano, né, no seu protótipo ali, quando ele estava planejando lá na sua prancheta, né, o ser que ele iria criar chamado ser humano, por que ele, entre todos os itens, ingredientes, elementos, componentes aí desse ser, ele colocou também desejo. Por quê? Vamos lá, né? O impulso da mente para fazer ou obter algo. Este impulso para fazer isso é o desejo. Então o ser humano possui o desejo. O desejo é aquele impulso que faz com que ele busque esse propósito, né? O próprio desejo está numa relação de complementariedade plena com o propósito. É uma interdependência total. Desejo implica em propósito, tal qual propósito implica em desejo, né? Esse é o dar e receber entre esses 2 elementos correlativos. Deste modo, direcionados por um impulso inato para alcançar o propósito de criação, ou seja, para cumprir as 3 grandes bênçãos, os seres humanos gradualmente cresceriam até a maturidade. Então percebe a origem do desejo e o propósito da criação? Qual é a relação? A relação é íntima, é complementar, é
é interdependente, uma não existe sem a outra, né? O propósito está para o desejo, tal qual o desejo está para o propósito, na mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo potencial de impulso um em direção ao outro, né? Beleza? Não sei se fui enfático o suficiente para mostrar essa relação entre a origem do desejo e o propósito de criação. Um ser humano é um ser conectado, possuindo propósitos duais, ou seja, o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. Já falamos sobre isso. Deste modo, o propósito de criação é cumprir o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. Esta é a natureza dupla do propósito de criação ou do propósito para ser criado. Beleza? A maneira pela qual o propósito de criação é cumprido por todas as coisas, excluindo os seres humanos, é diferente da maneira pela qual os seres humanos cumprem o seu propósito. A gente já falou um pouco sobre isso estudando ontologia, quando nós falamos ali na classificação taxonômica, falando ali sobre a relação entre liberdade e necessidade, né, mostrando ali conforme o grau de complexidade do ser, ele vai tendo mais liberdade em relação à necessidade e em relação oposta, né, indo para os seres mais simples, mais dependentes, por exemplo, das leis físico-químicas, ele está mais restrito pela necessidade, com uma liberdade um pouco mais restrita, né? O que vai ser mais proeminente ali vai ser a necessidade, né, em relação à liberdade. E o inverso é verdadeiro, como eu mencionei. Só a título de lembrança, tá? Essa aulinha está gravada lá. Substâncias inorgânicas cumprem o seu propósito de criação seguindo as leis naturais, as leis físico-químicas, como eu acabei de mencionar. Plantas seguindo a autonomia do princípio, dentro delas, e os animais seguindo o seu instinto. Entretanto, os seres humanos, a gente dedicou um capítulo inteiro, o terceiro capítulo desse livro, Teoria da Natureza Humana Original, mostrando a complexidade da individualidade, da personalidade, do caráter divino, tendo coração, logos e criatividade. E aí, acrescentamos aí agora o desejo. Então, os seres humanos, além disso, devem cumprir o seu propósito de criação seguindo e satisfazendo o desejo dado a eles por Deus, utilizando seu próprio livre-arbítrio e cumprindo sua própria responsabilidade, o que é muito diferente de todos os demais seres existentes. O ser humano tem livre-arbítrio, ele consegue tomar decisão, ele tem uma responsabilidade. Inclusive está lá no Gênesis 28, quando Deus disse, cresça, frutifique, ele disse isso para Adão e Eva. É o ser humano que tem que fazer, não é Deus que vai fazer por ele, ou dá para terceirizar. Não, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade, é responsabilidade humana. Então percebe? Essa questão aí é muito importante entender isso, tá? Como já mencionado, o desejo é o impulso da mente para alcançar determinado propósito. Então o grifo é só para lembrar e sedimentar. Se você não copiou na tela anterior, fica a dica. Anota aí nas suas anotações que vai cair na prova. Tal como o propósito tem dualidade, ou seja, o propósito para o todo e o propósito para o indivíduo, há também desejos duais. E os desejos para realizar o valor, né, que está relacionado com o propósito para o todo, e o desejo para buscar o valor, que está relacionado com o propósito para o indivíduo. Dei essa enroladinha para dar tempo de você copiar o grifo, tá bom? Beleza? Deu tempo? Show de bola! E aí, então, aí nós vamos começar agora a estudar os tipos de valor. Não vamos nos estender muito, e aí fica a dica, como eu mencionei no início da aula, né? Depois você vai, pega o livro e melhora aí os conceitos, a gente vai passar por cima. Essa é uma tela que a gente já usou em outras discussões aí ao longo das aulas facilitadoras, mostrando exatamente, né, o impulso central ali, né, de todo ser, o coração, tanto em Deus como no ser humano, e aí passando aí na primeira camada, né, lá no Sunsan interno, pelos aspectos de intelecto, emoção e vontade, buscando no aspecto um pouquinho mais externo aí os valores respectivos, né, em relação ao intelecto, a verdade, em relação à emoção, a beleza, em relação à vontade, o bem, e aí nos aspectos da cultura formada a partir deste impulso e deste desejo de realizar esses propósitos de verdade, né, beleza,
e bem, a gente foi formando os aspectos da cultura. Então, no aspecto da verdade em relação ao intelecto, surgiu religião, filosofia e ciência. No aspecto da beleza em relação à emoção, surgiram as artes em todas as suas nuances e diferentes manifestações. E no aspecto aí do bem em relação à vontade, a estrutura de educação, administração, política, economia, enfim, toda a estrutura do tecido social na manutenção, né, e criação do bem-estar das pessoas, da criação do bem-estar do ser humano. Então vamos falar primeiramente aí no tipos de valor com relação ao valor Sun-San. Valor é aquela qualidade em que um objeto satisfaz o desejo do sujeito. E a gente já tinha mencionado isso lá na aula anterior, quando começamos a fazer construir esse cenário para discutir os temas específicos de axiologia e a teoria do valor, né? Então a gente já tinha mencionado que valor é aquela qualidade que o objeto possui que vai satisfazer o desejo do sujeito. Então a gente começou aí a dar uma melhorada nesse conceito, né? Já falamos dele, mas agora falamos sobre desejo, falamos sobre propósito, dos aspectos de todo e o indivíduo, né? E os valores respectivos de buscar ali realizar o valor no aspecto do todo e de buscar propriamente o valor na realização do propósito do indivíduo. Como os desejos de um ser dual de Sun-San e Hyun-San, os desejos humanos podem ser divididos em desejo Sun-San e desejo Hyun-San. Isso a gente já mostrou lá, não vamos voltar. É lugar comum, a gente já falou. Como consequência, e aí vem o interesse dessa tela, também existe valor Sun-San e valor Hyun-San. Valor Sun-San é um valor espiritual que satisfaz o desejo Sun-San. Este consiste de verdade, bem e beleza. Para ser exato, amor é a base para os valores de verdade, bem e beleza. Né? Voltando aí à telinha anterior que a gente acabou de mostrar, aquele esqueminha gráfico ali, né? Os triângulos concêntricos ali, mostrando o impulso central ali do coração, passando por intelecto, emoção e vontade, buscando verdade, bem e beleza. E por fim, na estrutura da cultura, o aspecto social humano, a gente vê na manifestação desses valores na estrutura. Né? Então, basicamente, é fundamental você entender a replicação desses valores. A gente vai falar mais longamente sobre isso agora? Não, a gente vai voltar a isso numa discussão mais adiante, ainda sobre a axiologia. Mas aqui você já deve começar a pensar, né? Nós falamos na aula anterior aí, na nossa discussão ali introdutória, sobre a ênfase que se dá muito ao valor no aspecto material, né? Principalmente na visão econômica, né? Como a gente mencionou na aula anterior. Mas a gente está trazendo uma conceituação que depois vai ter que ser replicada e aplicada em toda a estrutura da sociedade, em todo esse aspecto da cultura que a gente mencionou: religião, ciência, filosofia, artes, educação, administração, política, economia, enfim, tecnologia. Percebe? Esses valores que vão atender esse modelo que nós estamos falando. Né? Quando eu busco realizar o valor, eu estou buscando propósito para o todo. E eles precisam estar fundamentados, alicerçados nesses valores de verdade, beleza e bem, centrado no coração de amor verdadeiro, amor que vive para o benefício dos outros. Percebe? Os conceitos que a gente já vem martelando, né, e reiterando aí nessas aulas anteriores, a gente vai voltar sempre a eles, porque agora nós vamos começar a tornar mais factível e tentar realmente mostrar como podemos construir a sociedade do futuro a partir dessa perspectiva espiritual, baseado nos valores, enfatizando os valores Sun-San, ok? Mas é só um parênteses aqui, vamos seguir ali. Isto quer dizer que quando o sujeito avalia um elemento do objeto como sendo valioso, o sujeito o avalia como verdade, beleza e bem, tomando esses valores como referencial de comparação e medição ali para você fazer a avaliação de valor, se é realmente valioso, se é realmente precioso, se é uma coisa realmente digna de apreciação. O sujeito avalia como verdade, bem e beleza de acordo com as faculdades de intelecto, emoção e vontade, respectivamente, né? Valor Hyun-San. Valor Hyun-San, o qual satisfaz o desejo Hyun-San, inclui aqueles valores materiais, a gente já falou alguma coisa sobre isso também, valores dos bens e produtos, serviços, né, das necessidades diárias, tal como alimentação, vestuário, abrigo. Valor material é o valor necessário para a manutenção da vida física, ou aquele valor que satisfaz o desejo da mente física.
A vida física é a condição para o crescimento do ser espiritual e para o cumprimento das 3 grandes bênçãos. Vou fazer um parênteses aqui, né? Podia ter grifado, então eu vou reiterar o que ele disse ali, olha. A vida física é a condição, e aí poderíamos acrescentar, fundamental, essencial, necessário para o crescimento do ser espiritual. O ser espiritual só pode crescer, se desenvolver, se aprimorar, se aperfeiçoar, se desenvolver, enfim, baseado, alicerçado na vida física. Então a vida física é importante? Sim. Mesmo em relação à vida espiritual? Sim, muito. Porque é na vida física que nós, inclusive, cumprimos, realizamos, manifestamos o propósito da criação contido nas 3 grandes bênçãos. Frutificai, multiplicai e dominai. Beleza? E isso é fundamental para o meu desenvolvimento espiritual? Sim. Mas é na vida física? Sim. Então percebe? Né? É uma frase curtinha, está ali meio perdida, mas eu não podia deixar passar sem fazer esse parênteses, né? De enfatizar a importância da vida física em relação ao crescimento da vida espiritual. Fechando o parênteses agora. E assim, valor Ryun-san é um pré-requisito, então, para a realização do valor Sun-san. Porque você poderia dizer, então um é mais importante, um é mais valioso, um é menos valioso. Não. São coisas específicas, distintas, mas complementares. Né? O Ryun-san é importante, ele tem uma estrutura, tem uma situação, tem uma demanda. A estrutura Sun-san, tal qual a Ryun-san também tem as suas necessidades, mas elas são igualmente valiosas e importantes, porque são interdependentes, porque uma depende da outra e vice-versa, né? Para estragar bem o português. Né? Amor é a base para os valores de verdade, bem e beleza. Já falamos muito sobre isso, não vou reiterar isso aqui, né? Temos várias aulas gravadas falando sobre isso daí. Quanto mais um sujeito ama um objeto, aí poderia ter grifado, mas enfim, fica a dica, né? Anota para sua colinha aí da prova. Quanto mais o sujeito ama um objeto, mais o objeto ama o seu sujeito. E mais verdadeiro, melhor e mais belo o objeto parece ao sujeito. E, obviamente, mais ele vai amar esse objeto, que mais vai retornar amor ao seu sujeito, que mais verdadeiro, mais melhor para estragar também, né? E mais belo vai parecer para o seu sujeito. E isso é uma bola de neve rolando montanha abaixo, né? É um círculo virtuoso, né? Não vamos falar vicioso, é um círculo virtuoso, né? Por exemplo, quanto mais os pais amam seus filhos e mais os filhos amam seus pais, mais belos, melhores, né? Mais verdadeiros os filhos vão parecer. E assim os pais vão amar mais os filhos e aí vai nesse círculo virtuoso, né? De crescimento e desenvolvimento desse modelo aí. É o que ele segue dizendo. A mesma coisa pode ser dito sobre verdade para o bem. Quanto mais os pais amam seus filhos, os filhos amam mais os seus pais, mais verdadeiros e melhores os filhos vão parecer. Desta forma, verdade, bem e beleza passam a existir na base do amor. A base, o alicerce, o fundamento, a estrutura elementar. Né? Inclusive, quando estudamos as bases de 4 posições, né, falando lá do primeiro modelinho, mantenedora de identidade, seja interno ou externo, o centro é coração. Então, a base mantenedora de identidade, estabilidade, desenvolvimento, eternidade, enfim. Né? Naturalmente, há muitos casos onde verdade, bem e beleza podem ser sentidos sem amor. É possível? Sim. É possível. Né? Olha o mundo de hoje. Né? A gente tem uma verdade, um bem, algo belo. Tem. Mas, enfim, entretanto, falando de forma estrita, nesses casos o sujeito inconscientemente vai manifestar sempre amor dentro lá do seu subconsciente em relação a esses valores de verdade, bem e beleza. Desta forma, o amor é realmente a fonte e a base do valor. Não temos como falar sobre axiologia, discutir sobre axiologia, falar sobre valor, definir o que é valor, sem tomar por base essa afirmação que o livro está fazendo. Amor é realmente a fonte e a base do valor. Qualquer coisa que não tenha como a sua base, a sua fonte, o amor. Qual o amor?
Amor verdadeiro. Que é amor verdadeiro? Amor que vive para o benefício dos outros. Aquele amor que dá, esquece que deu e dá novamente. Né? Já falamos e fizemos várias analogias e citamos, por exemplo, o exemplo que já acabamos de dar novamente aí, a relação entre pais e filhos, enfim. Mas, se não, que tipo de valor a gente tem? Valores em declínio, como a gente mencionou na aula anterior, né? Causados aí, esse declínio, por problemas tão quase que inaceitáveis, como por exemplo o materialismo, o ateísmo, o conflito entre religiões e filosofias, enfim, né? A perda de persuasão das religiões no que diz respeito à defesa dos valores tradicionais. Então, nós vivemos um mundo de tumulto, de decadência, de declínio e confusão de valores. Exatamente por quê? Porque a gente não conseguiu entender o que é amor, amor verdadeiro. Porque a gente não conseguiu compreender e entender quem é Deus. Por isso, o pensamento de unificação dedica tanto, né, argumento e explicações lá no primeiro capítulo sobre a teoria da imagem original, falando sobre Deus. E de lá para cá a gente só está replicando aquelas análises que a gente fez lá, de forma muito bem argumentada, diga-se de passagem. Então, sem amor verdadeiro, o valor não aparecerá. Deste modo, quanto mais experimentamos o coração de Deus e conduzimos uma vida de amor, mais experimentaremos e realizaremos valores radiantes. E o inverso, infelizmente, é verdadeiro. Se nós não experimentamos o coração de Deus e não conduzimos uma vida de amor verdadeiro, uma vida de viver para o benefício dos outros, nós também não conseguiremos experimentar e realizar valores verdadeiros, belos e bons. Tá bom? Como já mencionado, o valor consiste de valores Sun-San e valores Ryun-San, e a axiologia da unificação trata primariamente com valores Sun-San. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso na aula anterior, então a gente não vai se estender. A ênfase da nossa discussão nas próximas aulas que a gente vai fazer ainda sobre a axiologia vai tratar enfaticamente sobre como a gente acabou de mencionar ali, valores Sun-San, enfatizando esses valores relacionados às faculdades de intelecto, emoção e vontade, e respectivamente os valores de verdade, beleza e bem. Beleza? Show? Então aí já fazendo o compromisso para a nossa próxima aula, nós vamos entrar no item 4 ali falando sobre a essência do valor. Temos muito ainda para falar sobre valor. Então nós vamos falar sobre a essência do valor, qual é, né, a forma de se medir, de se analisar, de se compreender isso. Né? A gente só fez uma conceituação básica relacionando o valor à sua origem ali no aspecto propósito e desejo, mas aí depois nós vamos falar então sobre a essência do valor e valor real. Mas isso é na próxima aula. Então já ficamos, né, acordados aqui, o nosso compromisso já está feito para seguirmos o estudo aí do quarto capítulo, Axiologia, na próxima aula. Seguimos então? Então nos vemos lá. Deixa sua curtida no vídeo aí, deixa um comentário e nos vemos na próxima aula então. Até lá. Tchau, tchau.